Olá pessoal, meu nome é Alexandre e gostaria de apresentar hoje meu aquário de fauna amazônica. É um aquário de 48 litros, ele foi pensado para ser um aquário bem singelo, bem simples, de baixo custo. Então, o hardscape do aquário é constituído, o substrato é cascalho de rio, granulometria 2, salvo me engano. São dois troncos, os troncos que têm algumas tocas, né? E as plantas são plantas de baixa demanda, de baixa exigência, tanto de iluminação quanto também de nutrição, né? E que não necessitam de substrato fértil. Essas plantas são basicamente anúbias e microsorum. As anúbias são 4 brotos de anúbia nana e também nós temos também a anúbia lanceolata. E lá atrás nós temos também a microsorum. Todas as plantas estão se desenvolvendo bem, elas estão brotando novas folhas, novas ramificações, né? E quem ajudou muito nesse processo foi as nossas companheiras que estão lá em cima, né? As salvínias. Esse aquário tem 8 meses, aproximadamente 8, 9 meses de montado. É um aquário que hoje ele é muito maturado, né? Não tem problema de amônia, nem de nitrito. Vamos já falar sobre a filtragem desse aquário. Mas ele tem um problema de algas. A iluminação é uma iluminação bem simples também. É uma iluminação de 2 refletores de 6.500K, né, de kelvins, e entrega aproximadamente 1.600 lumens para esse aquário, né? Então, considerando a litragem real, seria mais ou menos uns 40 lumens por litro, né? Que se mostrou para as anúbias muito. E elas ficavam muito refém de algas, muitas algas pregavam nas folhas das anúbias, né? E tentava retirar as TPAs, enfim, né? Mas era aquela luta com as algas. Até então que eu, como também no vídeo anterior já foi uma ideia que eu transportei para o aquário do Beta, eu tentei usar as salvinhas com a alternativa de bloquear a luz, né, filtrar um pouco essa iluminação e também as salvinhas sequestrar o excesso de nutrição que poderia estar existindo, que estava alimentando as algas. E aí foi que a coisa começou a dar certo em relação ao combate às algas, né? À medida que as salvínias foram crescendo, né, simultaneamente as algas foram diminuindo, elas foram perdendo ritmo, perdendo força, e as plantas começaram a suplantar as algas, né? E aí as anúbias que eram cobertas de algas marrons, né, algas que se pregavam algas verdes também, algas filamentosas que se pregavam tanto nos vidros também como nas plantas e também nos troncos, elas começaram a desaparecer e as anúbias começaram a prosperar muito, né? A microsorum, ela também está começando a colocar outras folhas, né? As anúbias estão colocando praticamente a cada semana, colocando agora mais uma folhinha, cada uma delas. Estão se recuperando muito. As salvínias, como eu acho que eu falei no vídeo anterior, é que as salvínias, o problema das salvínias é que você tem que tirar elas constantemente, porque o ritmo de crescimento delas é muito acelerado. Elas crescem muito. Pelo fato de ela ter esse metabolismo acelerado, é que elas conseguem combater com eficiência as algas. E toda semana eu tenho que tirar basicamente 40% delas, 50% delas, porque elas começam a competir entre elas por espaço e umas começam a subir em cima das outras, e se a gente deixar isso acontecer, as plantas vão morrer, vão causar nitrogenados, então a gente não quer isso para o nosso aquário, então a gente precisa de uma certa vigilância em relação ao crescimento das salvínias, né? Mas em relação a isso, é a única ressalva que eu faço, eu acho que o único ponto negativo que eu vejo na planta é esse exagerado crescimento que exige uma poda sistemática dessa planta. Mas os pontos positivos são inúmeros, né? Eu acho que você está vendo aí o Ramirez, que interage muito aí com as plantas, né? Os tetra-limão também, e eles gostam de comer essas raízes, viu? Parece ser uma raiz
de muita palatabilidade, porque eles comem muito essas raízes mesmo. Eles gostam de estar lá procurando alguma coisa nas raízes, beliscando, principalmente os ramireses e os tetralimão. Então, já que nós falamos aqui um pouco deles, vamos falar um pouco dessa minha fauna, né? São 8 tetralimão, aliás, 9 tetralimão. Nós temos aqui 4 rosáceos, tetrarrosáceos, 1 ramirese e 3 Corydoras schwartz. Estou precisando colocar um pouco mais. Eu acho que as alterações futuras que eu pretendo fazer nesse aquário é colocar mais umas 2 Corydoras schwartz. Está difícil de encontrar aqui na minha região. E transpor esses rosáceos para outro aquário, que eu tenho um aquário de 60 litros também amazônico. E estou pensando em transpor esses rosáceos para lá, deixar só os tetralimão, o ramirese e mais umas 2 Corydoras aí a mais, para ficar 5 Corydoras. O fato é que esses rosáceos, né, antes das salvínias, eles ficavam muito acanhados, principalmente porque eu descobri que o tetrarrosáceo é um peixe que não curte muita iluminação. Mesmo iluminação moderada, ele não se sente bem no aquário com esse tipo de iluminação. Então, quando as salvínias começaram a se proliferar no aquário, começaram a aumentar e bloquear a luz, os tetrarrosáceos começaram a se sentir muito mais à vontade para explorar o aquário, com a iluminação menos intensa. Então, foi uma coisa que aconteceu de forma a matar 2 coelhos com a só cajadada, né, como se diz, né? Tanto a filtragem da iluminação ficou melhor em relação às anúbias e às microsorums, porque as salvínias bloqueiam o excesso de luminosidade e ficou ideal a luminosidade para essas plantas, como também elas dão um aspecto mais natural, os peixes se sentem mais seguros, se sentem mais à vontade, né, em relação a explorar o ambiente, né, principalmente quando está com a iluminação ligada. Vamos para os parâmetros desse aquário, né? Esse aquário ele tem o pH em 6,3, é um pH bem ácido. Aí os rosáceos e os ramireses gostam desse pH mais ácido, né? Os limões aguentam um pH até um pouco alcalino também, e as Corydoras schwartz até 7,5 aproximadamente, mas até 6,0 para qualquer um dos dois, tanto o limão como o schwartz, vai bem, as Corydoras schwartz. Então, 6,3 é um pH que está bacana para todo mundo aí. E tem outro fator importante nesse pH, porque a biodisponibilidade de nutrientes aumenta, né? Então, isso também melhora para as plantas. E também com pH 6,3, né, existe mais hidrogênio e também existe mais gás carbônico também dissolvido na água. Então isso também ajuda a saúde das plantas com um pH um pouco mais baixo. O GH é aproximadamente 12, 10 de GH. O teste que eu faço dá uma variação, né, mas é mais ou menos isso, varia mais ou menos entre 10 e 12 de GH. E o KH é baixo porque minha água da torneira é muito alcalina, e o KH é enorme, o KH é em 11, pH em 8,8, então eu tenho que baixar esse pH numa pré-filtragem baixando a reserva alcalina, que é um vídeo que eu quero fazer depois para a gente comentar, para a gente trocar uma ideia sobre isso, porque para mim, quando eu comecei no aquarismo, foi um grande desafio criar peixe amazônico, né? Porque minha água da torneira é para africano, né? Para cerquejo africano. Então eu tive que aprender muito química da água, ler sobre química da água, né? Aprender a ler também os produtos corretamente, né? E depois eu gostaria de falar isso, porque eu tenho que baixar meu KH sistematicamente durante uma semana praticamente, 5 dias, né? Inclusive eu até pensei em água deionizada para criar amazônico, mas eu vi que dava para conseguir baixar o pH. Esse pH aqui ele está bem estável nesse 6,3, às vezes chega a 6,4, mas fica aí entre 6,2 e 6,4.
mas na maioria das vezes fica entre um e outro, né? Então 6,3 é o pH que mais discrimina quando eu faço os testes. Então, pessoal, eu gostaria também de falar da minha filtragem também, né? Um HBL 803. Para o aquário é uma filtragem bem dimensionada, até porque a de Convicto tá com um pouco de peixe além da conta aí, então por isso eu quero tirar os rosáceos. Mas aí esse filtro dá super conta dessa fauna aí, né? É um filtro que tem esponja biológica, Perlon, tem Matrix, tem Ciporax Mini, enfim, tem Nanorings, Histamine, então é um filtro que tá dando conta. Então, por hoje é só, né? Depois eu gostaria de falar um pouco sobre a química da água, sobre o comportamento de alguns desses peixes e também mostrar meu outro aquário de 60 litros de fauna amazônica e meu outro aquário de 76 litros que tem sinodontes, molinésios, peixes mais de alga alcalina. Abraço pessoal, até a próxima.